Oh shit, here we go again. Olá, amantes de tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Análise do Mundo. Aqui quem vos fala é o Heisenberg. E pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um experimento que eu fiz com a linguagem para um trabalho da faculdade. E sendo bem sincero, eu tinha um certo preconceito com essa linguagem e no final eu acabei me arrependendo da minha opinião. E eu acabei amando programar com essa linguagem. Bem, para começo temos que entender a história dessa linguagem de programação. Bem, no começo existia uma empresa chamada JetBrains. A empresa JetBrains ainda era uma empresa em desenvolvimento e procurava uma linguagem que fosse adapta às suas necessidades. Entre uma dessas necessidades estavam ser compatível com seus projetos antigos em Java e também ser tão rápida em execução quanto. Bem, uma empresa, quando ela está em desenvolvimento ainda, ela tem muitos projetos em andamento e ela chega a um ponto que ela tem dificuldades para fazer mais projetos quando ela já se torna uma empresa grande. Por quê? Alguns projetos que a empresa desenvolve são tão legados que não dá para mexer em funções. Muitas vezes alguns projetos em Java, por exemplo, você faz o projeto, nós fazemos o projeto, mas ao mesmo tempo não podemos alterá-lo depois se importarmos para outra linguagem. Porque aquela função específica, por exemplo, em uma linguagem de programação, ela não pode ser mexida. Se for mexida, ela vai modificar o módulo de execução do programa. Isso pode praticamente destruir um projeto de uma vez só. E também a segunda parte da execução dessa linguagem tinha que ser a rapidez. A rapidez tinha que ser tão rápida de executar quanto o Java, justamente para facilitar a programação, a reutilização de linguagens de programação. Mas entre essas linguagens, a única que se adaptava a um desses parâmetros era a linguagem Scala, em questão de construção de projeto com relação ao Java. A linguagem Scala é utilizada bastante em empresas, entretanto, a maior desvantagem da linguagem Scala é a sua rapidez. Ela não é tão rápida em executar quanto o Java. Então a empresa JetBrains não viu a Scala como uma vantagem na construção dos seus projetos. Lá para 2012, a linguagem se tornou em código aberto, ou seja, ela estava adepta a alterações pela comunidade, o que praticamente tornou essa linguagem muito importante mais no futuro. Em 2016 foi lançada a versão 1.0 da linguagem, sendo a primeira versão instável ainda da linguagem, anteriormente sofrendo com bugs, erros comuns em desenvolvimento de linguagem de programação. Em meados de 2016, a Google viu o potencial dessa linguagem e anunciou seu suporte para o Kotlin no Android, sendo assim a linguagem nativa do sistema operacional. Então, ótimo, você deve estar pensando, nossa, a história do Kotlin é muito bacana, a linguagem é muito rodada, entre aspas. Mas bem, onde se encaixam as vantagens dessa linguagem de programação? Entre as vantagens estão interoperabilidade e sintaxe simples de aprender. É impressionante a forma que o Kotlin torna programar um processo divertido e também um processo fácil, porque muitas poucas linguagens têm essa capacidade. A maioria das linguagens que tem essa capacidade são voltadas para o público infantil, mas o Kotlin tem muito essa coisa de ser uma linguagem fácil de aprender e também ser uma linguagem divertida, porque você praticamente pode reinventar coisas novas de forma muito fácil. E também uma das vantagens mais importantes do Kotlin é a interoperabilidade, o que torna que você pode aproveitar muitos dos seus projetos Java, cara. Você tem noção de como essa função pode ser importante para o seu projeto. Eu vou falar como história pessoal. Antes, lá para o ano passado, eu tinha um projeto para o meu colégio antigo, que era um controle de estoque em Java. Só que nesse projeto eu tinha inventado muitas funções bacanas, eu tinha inventado muitas coisas muito legais que eu tinha feito em Java, que eu podia ter imaginado, caramba, eu posso reutilizar esse programa, posso reutilizar as funções desse programa em um futuro projeto. Então eu pensei, caramba, eu posso reutilizar as minhas funções do Java aqui no Kotlin. Então teve um trabalho da faculdade, que era um trabalho de desenvolvimento mobile, e eu pensei, caramba, acho que eu vou começar a testar essas funções que eu fiz em Java aqui no Kotlin. Eu sempre estou tentando aprender uma linguagem com certos estímulos, desafios para uma determinada linguagem, como por exemplo um controle de estoque, uma aplicação de cadastro, um site ou até mesmo um videogame. Mas quando eu aprendi Kotlin, eu tive que focar especificamente no mobile, o que me limitou bastante. Então eu tive a ideia de fazer algo simples, mas funcional, que envolvesse 3 parâmetros importantes para você aprender uma linguagem: orientação, objetos, passagem de parâmetro e transição de tela. Esses 3 elementos são geralmente as 3 primeiras coisas que me interessam quando aprendo a linguagem de programação. Foi justamente esses 3 elementos que eu apliquei nesse programa. O programa é basicamente um programa de amostragem de lembretes. Você simplesmente faz o seu lembrete, anota o nome, a hora e a descrição e define a importância. E ele vai aparecer na tela inicial. Ele não usa ainda banco de dados, mas mais no futuro eu vou incrementar isso, pode ficar tranquilo. E vou fazer outro vídeo aqui para vocês. Então se você quer checar a evolução desse app, desse aplicativo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para você poder acompanhar a evolução dos meus projetos aqui. Então vamos à aplicação.
Então pessoal, eu tô aqui na aplicação, essa é a página inicial onde vão aparecer seus lembretes. É praticamente uma tela aleatória que eu fiz, tem praticamente dizendo os lembretes, aqui é onde vão ficar todos os lembretes. Você pode ver que eu usei um degradezinho na tela, mas é só pra ficar bonito mesmo, não muda muita coisa. E eu vou clicar agora na parte de adicionar, que é justamente nessa bolinha com um maisinho. Então, eu faço praticamente uma transição de tela. Essa tela é padrão, essa transição, tá? Então aqui você tem os parâmetros para você utilizar, né? No caso, para você botar as informações. No caso, eu tenho o nome do lembrete, a hora e a descrição. Então, eu tenho um nome, vou colocar aqui um nome qualquer. Beleza, então a descrição. A descrição eu vou ter que colocar uma coisa, tipo, para me lembrar quando eu for fazer as coisas. E agora chega uma parte muito interessante, que eu usei um date speaker, que é mais ou menos um pegador de data. Clicando nesse test field hora, eu posso ativar esse time picker. Ele coloca aqui, selecione a hora, e eu vou selecionar a hora que eu quero. Eu vou colocar aqui ele pega automaticamente, são 3h20. Ótimo, 3h30. Ele já faz praticamente a transformação automaticamente. Isso aqui é através de como é que eu posso falar? Isso aqui é através de uma formatação, tá? Uma máscara, que eu vou mostrar pra vocês também. E aqui eu posso mostrar a prioridade no meu lembrete. Então ele coloca aqui, eu coloquei pra vocês verem, que ele tá onde eu tô selecionando o botão. Botão pouco importante, botão importante e botão urgente. Então eu vou colocar aqui importante. Coloquei importante e vai aparecer aqui a sua notificação de lembrete. Você pode ver que tá algum nomezinho aqui importante embaixo. Eu vou tentar colocar outro. Usar limpa pneus. Ótimo. E vou colocar urgente. Tá aqui, lavar o carro. Eu vou colocar mais uma para vocês verem como tá funcionando o list view, que é a demonstração de listas, tá? Então pessoal, aqui tá as 3 aplicações para vocês verem como vai ficar. Olha só o jeito que eu coloquei só uns list view mesmo. Eu acabei dando um spoilerzinho do que vai ser o próximo episódio, o próximo vídeo talvez, que vai ser uma aplicação em Flutter. Vou tentar recriar essa aplicação toda em Flutter para você ver como vai ficar. Então pessoal, aqui tá mostrando praticamente como vai ficar, como tá ficando a aplicação. Então é uma coisa bem simples, não é uma coisa muito, nossa cara, como ele utilizou muitos argumentos, ele utilizou muitas funcionalidades, mas não, eu praticamente utilizei só alguns conceitos básicos mesmo, não foi uma coisa muito difícil. Então para vocês entenderem melhor como essa programação funciona, vamos agora ao código. Então pessoal, vindo aqui para essa tela, essa é a tela de desenvolvimento que eu uso o Android Studio. Mas enfim pessoal, eu dividi a tela aqui em alguns elementos que eu tenho para explicar. Aqui praticamente é uma tela XML, eu não vou focar muito em front-end nesse vídeo, tá? Eu vou deixar o front-end mais para depois. Quem quiser, tiver dúvidas, esse código vai estar no GitHub, então não tenha preocupação de saber como é que esse código está funcionando, porque eu vou deixar todo lá no GitHub, beleza? Todo comentadinho, todo comitado. Então aqui é a tela de XML, basicamente, só a tela de front-end, como vocês podem ver. Eu coloquei elementos especiais, as draw labels aqui, como você pode ver, que eles praticamente determinam como essa parte do aplicativo vai funcionar. Aqui no caso é a primeira parte do aplicativo, é a tela de main, é a primeira tela que vai funcionar justamente quando o aplicativo bootar. Na hora que o aplicativo iniciar, ele vai vir justamente para essa tela onde vai haver a declaração de variáveis. Aqui para começar temos a declaração da lista que vai ser usada na interface. Aqui temos o adapter para essa lista e aqui temos a passagem para outra tela, no caso a tela para abrir o formulário, justamente a tela responsável por aquele maisinho que vocês viram na tela, é justamente isso aqui onde a mágica acontece, onde vai para outra tela. Bem, o adapter pessoal, ele funciona basicamente para eles pegar todos os elementos da lista, que é justamente essa lista aqui, que ela foi no caso declarada justamente no adapter. Ela está aqui, é uma lista composta, justamente feita a partir de elementos do model. Então, como vocês podem ver, esse elemento do model aqui é o que determina como a lista vai ser. Aqui é onde você geralmente coloca uma lista tipo string, inteiro, float, etc. Mas no caso você pode usar um objeto para definir como vai ser os objetos para essa lista. Então o adapter é responsável praticamente só por pegar os itens da lista e mandar para parte de interface. Bem, aqui a parte de formulário é a parte, diria, mais complicada, porque é onde vai ter justamente a validação de campos e mandagem de parâmetros. Não sei se essa palavra existe. Esse código estranho que vocês estão vendo aqui é somente para tirar as barras, tá? Somente o código responsável para tirar as barras da aplicação. Somente vai funcionar como uma espécie de
para esconder a barra, e quando você quiser é só rolar para cima e ela vai estar lá, mas mesmo assim ele só tira para deixar a aplicação mais bonita. No caso, essa primeira parte aqui é justamente a parte do Radio Group, aquele grupo de rádios que vocês viram. Ele na verdade é um conjunto formado por um nome chamado Radio Group, que é um tipo de elemento que ele compõe vários rádios. Rádios são aqueles botõezinhos clicáveis que vocês viram lá na aplicação. Esse daqui são rádios. Isso são rádios, e esse componente inteiro aqui é o Radio Group. Então possibilita você na aplicação poder manipulá-los de forma mais fácil através desse elemento. O de Radio Group aqui no caso está só pegando o elemento que eu cliquei e mandando o nome para um toast. Aqui é responsável pelo time picker, no caso para pegar a hora local e a hora do aparelho ó, que você quer, justamente para fazer o lembrete. Então no caso ele é um set click listener a partir de uma test field hora. Então quando eu clico no test field, no caso no campozinho de texto, ele vai aparecer esse elemento. No caso vocês podem ver que ele usa o calendário do Java Útil, que eu deixei até o comentário aqui, elemento do Java Útil. Pra vocês verem como a interoperabilidade do Kotlin é utilizada aqui. Ela pode pegar muitos elementos do Java e ser colocados aqui muito facilmente. Aqui ele pega um time picker dialog, no caso seria aquela janela que aparece. No caso onde você clica, você vai poder selecionar, isso é coisa nativa mesmo, nativa da própria aplicação. Então vocês verem, o Kotlin também usa elementos nativos do Android. Então praticamente nós temos aqui uma coisa bem fácil de fazer, mas ao mesmo tempo é bem bonita. E aqui por final ele manda para o test field, no caso o plano de texto, né? No caso aquele lugarzinho que para mostrar o texto, com a formatação e tudo. Como vocês podem ver, ele faz a formatação automaticamente dessa forma aqui. Então, chegamos à última parte, que no caso a última parte de validação de campos, onde você vai ter justamente a checagem de itens do Radio Group para saber se todos os elementos foram marcados. No caso, quando nenhum Radio Group é marcado, ele fica com o valor de -1. Então eu coloquei aqui se ID, no caso ID seria a ID do rádio selecionado foi igual a -1, significa que nenhuma importância foi selecionada. Ele vai lançar o toast, nenhuma importância foi selecionada. Se nenhuma das informações estiver corretamente preenchidas, como você pode ver, eu coloquei vários ouros aqui. Se nenhuma dessas aplicações estiver devidamente preenchida, ele vai aparecer. É necessário que todos os campos estejam preenchidos, ou seja, você vai ter que preencher os campos para ele poder validar. Chega na última parte, nós temos aqui a parte que, se nenhuma dessas opiniões foram satisfeitas, chegamos à última parte, que é onde está tudo validado, está tudo certinho. Então nós podemos aqui finalmente salvar com a partir dessa função, que é add lembrete. Se vocês virem aqui, ela vai ter função adicionar lembrete, onde eu pego o nome, a hora, a descrição e a importância e adiciono naquela lista que eu já tinha falado para vocês, essa aqui que está apresentável em MyAdapter. Eu peguei simplesmente desse texto em Kotlin e peguei para cá, e faz justamente adicionar nessa lista, já que ela é mutable, ela tem esse parâmetro de adicionar através de uma instanciação de modelo. Olha só, aqui eu estou instanciando o modelo, eu estou pegando os elementos daqui e colocando no modelo, e automaticamente lá na lista está sendo adicionado. No caso, a parte de MyAdapter é só uma parte responsável por mostrar os itens na tela, tá? No caso, ele pega um contexto, uma variável, um elemento padrão, para você colocar essas informações, e a lista de itens. No caso, como vocês podem ver ali na parte de main, ele faz justamente isso. Ele pega o contexto, um elemento e a lista. No caso, ele vai organizar todos esses elementos justamente nesse contexto. No caso, essa row que eu fiz aqui, que é justamente para adicionar esses elementos aqui. Aqui ele faz justamente isso, olha só. Ele pega, declara variáveis, eu declaro as variáveis aqui, justamente para pegar dessa linha aqui, tá? É dessa linha que eu estou pegando, não é daquelas telas. E eu pego para cá para transformá-los em variáveis, para depois mandá-los. Eu pego aqui o i, aí aqui eu pego a posição dos itens, no caso, e mando um por um, fazendo uma coisa mais simplória, uma coisa bem fácil de fazer. E aqui temos por último a validação de campos. Pouco importante, importante e urgente. De acordo com a importância, vocês podem ver que eu mando automaticamente o texto que eu quero para essa view aqui. E ao mesmo tempo eu também mudo a cor, no caso a cor do texto, justamente para ficar uma coisa mais bonita, ficar uma coisa mais interativa para o usuário. Então pessoal, lembrando que esse código vai estar no GitHub, quem quiser fazer qualquer alteração tá lá, pode fazer qualquer coisa à vontade. Se você tiver alguma coisa, quer pegar um trabalho de faculdade, quer se inspirar nesse código, fica à vontade. Então vai estar o link aí na descrição, acessa lá no GitHub e valeu, foi e tchau.